Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Pão Vivo, vivendo 40 anos em 40 semanas. No dia de hoje, o Senhor fala conosco sobre marcas. Uma festividade que marca um tempo, o início de um novo tempo. As marcas do amor de Deus para uma nação, para um povo que ouviu e decidiu obedecer à sua voz. Deus bendito, Deus maravilhoso, mais uma vez diante da tua presença, perdoa, Senhor, os nossos pecados para que as nossas orações não sejam impedidas. O Senhor é bom, a tua benignidade, ela dura para sempre. Eu creio que neste momento o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu creio que neste momento o Senhor nos dá palavras de oração, o Senhor nos dá palavra que alimenta a nossa alma, que transforma o nosso ser. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado neste tempo, que possamos viver na Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, um novo tempo, um tempo de testemunho, um tempo de festa, um tempo de alegria, de gozo, de gratidão por todos os milagres que o Senhor tem manifesto no interior dos nossos muros. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Exaltado, bendito, adorado é o nome do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos aprender a observar o tempo do Senhor em nossas vidas. Nós temos por costume generalizar. Eu nunca sou feliz, eu nunca consegui nada, eu nunca tenho nada, eu nunca realizo os meus sonhos. Nós precisamos começar a olhar para a nossa história e reconhecer, individuar os momentos em que a mão de Deus nos alcançou, transformando as nossas vidas. Amém? Assim nós somos fortalecidos, porque o Deus que fez no passado, Ele faz no presente e continuará fazendo no futuro sobre a vida daqueles que creem e praticam a sua palavra. A leitura deste texto de Êxodo, capítulo 13, versículos 6 ao 9, vai falar conosco acerca de um sinal, um momento que Deus está estabelecendo como o início de um novo tempo para a sua nação eleita. A vida daquele povo estava sendo marcada para as gerações futuras, para que houvesse testemunho do poder, da grandeza de Deus. A palavra do Senhor diz assim: 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Glória a Deus. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito.
Glória a Deus. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto, com mão forte, o Senhor te tirou do Egito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando Deus estabeleceu esta festa, Ele está mostrando ao povo a necessidade que nós temos de nos lembrarmos das bênçãos, dos livramentos que o Senhor já nos concedeu. O Senhor está dizendo: aquilo que eu fiz na tua vida é testemunho para aqueles que virão depois de você. Nós vemos Jesus, ele falando duramente com os fariseus acerca do fermento dos fariseus. Ele nos diz: guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento dos fariseus eram homens que conheciam a Torá, eram homens que confiavam no Deus de Israel, mas que aplicavam a palavra de uma forma equivocada. Enquanto os herodianos era a parte política que agia de forma contrária e ou contraditória aos princípios divinos. Então, quando o Senhor fala: guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes, o Senhor está dizendo assim: atente para a tua vida espiritual e a tua vida na coletividade, de forma que não haja fermento da falsidade, do engano, do alter ego, mas que nós venhamos manifestar o fruto do Espírito. Porque as obras da carne, elas são levadas, ou melhor, elas são resultado do fermento da vaidade, do fermento do coração endurecido, do fermento da desobediência a Deus. Então o Senhor está dizendo: se lembre de quando eu te tirei do Egito. E como nós vamos nos lembrar de quando Deus nos tirou do Egito? Essa festividade, ela nos lembra muito a criação. No sétimo dia, Deus descansou. E no sétimo dia, Deus está dando uma ordem para que os homens façam festa. Que eles estejam apartados, separados dos fermentos. Neste caso, era realmente fermento, alimento. Mas Jesus nos mostrou que o fermento do qual nós devemos nos apartar não é o alimento que entra em nossa boca, mas o fruto que sai de dentro de nós, fermentando vidas para a destruição. Nós vamos ver no livro de Levítico, capítulo de número 23, do versículo 6 ao versículo 8, como Deus ordenou que fosse festejado esta festividade dos pães ázimos. Nós vamos ver que o povo celebrava a saída do Egito, a libertação da escravidão. Nós vemos que era permitido que o povo se lembrasse da vida antiga, mas não como quem suspira: ah, como era bom, não como quem se dá aos deleites do Egito, mas se lembrando de que com mão forte, com poder, Deus tirou o povo do Egito. A nossa lembrança hoje, ela precisa estar voltada para João, capítulo de número 1. O Verbo se fez carne.
E nós podemos festejar porque aquele que foi recebido nos céus, ele enviou o Espírito Santo Consolador, e um dia ele voltará para nos buscar. Portanto, devemos nos apartarmos do fermento dos fariseus e de Herodes. Não devemos nos negar a cumprir o nosso dever de cidadão, indo votar, cumprindo todas as leis estabelecidas pelo homem, contanto que elas não violem os princípios divinos. Nós não devemos opor resistência por pirraça. Deus não manda nós pirraçarmos as autoridades, e sim honrar as autoridades que Ele mesmo constituiu. Deus, Ele não manda nós nos comportarmos como os fariseus, expondo a fraqueza dos outros ou usando o nosso conhecimento, o nosso saber, os dons que pertencem ao Senhor como instrumento de opressão dos povos. Amém? Que venhamos nos guardar deste fermento, o fermento dos fariseus e de Herodes, porque nós estamos deixando marcas, senão as pessoas que estão à nossa volta, o que é inevitável, aqueles que virão depois de nós, eles saberão algo que tenhamos feito ou deixado de fazer, que fez a diferença, pelo menos no interior dos nossos muros, no meio da nossa parentela, no meio da nossa comunidade, ou quem sabe, no país e nas nações. Deus bendito, Deus poderoso, Deus maravilhoso, nós desejamos, Senhor, Deus amado, todos os dias da nossa vida, nos apartarmos do fermento, o fermento que nos impede de sentir a Tua presença, de ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, porque o Senhor é Deus justo, o Senhor que tirou o Teu povo do Egito com mão forte, o Senhor que salvou todo aquele que está olhando para a cruz de Cristo. Ah, Senhor, eu peço, ajuda-nos, fortaleça-nos, de forma que não venhamos tropeçar e cair. Se porventura temos tropeçado, ajuda-nos a firmar os nossos passos. Se porventura estamos caídos, que não venhamos permanecer prostrados, mas eu peço que este alimento, que este pão vivo, sem fermento e sem mistura, nos fortaleça para que venhamos nos erguer e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a permanecer de pé. Deus, em nome de Jesus, confirma a Tua bênção, a Tua vitória. Que os corpos enfermos recebam cura em nome de Jesus. Que as mentes atribuladas recebam paz em nome de Jesus. Que o celeiro que está passando por privação seja abençoado no nome de Jesus. Que as causas na justiça sejam contempladas com justiça em nome de Jesus. Pai, eu creio que o Senhor faz. Por isso eu chamo o Teu reino, venha o Teu reino, que é a salvação, que é a liberdade, o Teu reino que é a santidade, o Teu reino que é paz, que é amor, o Teu reino que é prosperidade. Seja manifesto, ó Deus, no interior destes muros do Ministério Vidas na presença do Pai. Lá onde a minha voz está chegando, ó Deus, eu creio que a Tua bênção, a Tua vitória está sendo manifesta pelo poder da Tua palavra e no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já sabe, mas eu vou repetir. Eu amo a tua existência. Lembre-se, hoje à noite, ou melhor, à noite para mim, às 19 horas, horário da Suíça, 14 horas, horário do Brasil, temos a live
40 anos em 40 semanas, onde nós vamos falar sobre o capítulo de número 12, que acabamos de fazer a leitura. E também iniciamos às 19 horas o jejum coletivo. O jejum inicia às 19 horas do lugar onde você está. Amém? Beijo no teu coração, o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.